Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Estamos permanentemente conectados, meu caro ouvinte, pelos laços legítimos da fraternidade, pela busca do entendimento da verdade do Evangelho de Jesus. Estamos estudando a obra Em Torno do Mestre, onde o autor Pedro de Camargo, da editora da Federação Espírita Brasileira, nesta obra, permanece constantemente nos apontando as diretrizes do bem do Evangelho de Jesus. Com os ensinamentos do Evangelho, meu caro ouvinte, nós nos tornamos invencíveis no mundo, porque são alicerces que estabelecem a convicção legítima da oportunidade da libertação de todo o mal, da comunhão com os valores deste mesmo bem que nos preenchem a vida, nos dão sentido para viver. As palavras do Mestre Jesus são vida eterna para cada um de nós, estímulo, valores que nos colocam em condições de superarmos a nós mesmos, as nossas dificuldades, aquilo que nós acumulamos dentro de nós mesmos. Hoje, estabelecendo a oportunidade do trabalho do bem dentro dos postulados da doutrina espírita. E Jesus não se cansa de ser positivo, de nos convidar a reconhecer os potenciais que temos para desenvolver. No capítulo de hoje, o sal da terra, que tem por condição basilar o Evangelho de Mateus, seu capítulo 5, versículo 13, quando Pedro de Camargo tira a seguinte frase: vós sois o sal da terra. E inicia o capítulo da mesma forma: vós sois o sal da terra. Singular analogia, analisa o autor. Que relação haverá entre o sal e os discípulos do Senhor? Que pretenderia o Mestre dizer com essas palavras? Então são perguntas de Pedro de Camargo para nos situarmos na proposta pedagógica do amor de Jesus, estabelecendo essa analogia, essa comparação com o sal marinho, o sal da terra. Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Veja como é interessante a analogia que o Cristo estabelece, convidando-nos a sermos ativos nas nossas escolhas. Meu caro ouvinte, nós precisamos decidir, usando a vontade, direcionando os nossos interesses para o bem, porque senão o sal torna-se insípido, ou seja, a vida fica sem valor, sem sentido. E as pessoas vão então escolher por nós e seremos arrastados por conta da fraqueza que se estabelece justamente por falta da convicção, por não termos feito nossas escolhas. E é assim
que, não sendo mais útil, deixa de prestar, e aí Jesus diz, para se lançar fora e ser pisado pelos homens, ou seja, onde há fraqueza, há usurpação. E Pedro de Camargo continua, vejamos, segundo a balizada autoridade, o papel que o sal representa em nosso meio. O sal é um mineral precioso, difusamente espalhado em nosso globo, segundo as necessidades previstas pela natureza. Nós o vemos em abundância, desde as camadas secas, cristalizadas em certas regiões, até a formidável quantidade que dele se encontra diluída nessa massa enorme de água de que se compõem diversos lagos e todos os mares de nosso orbe. A influência que o sal exerce em nosso organismo para lhe manter o equilíbrio fisiológico é de capital importância, dependendo de seu indispensável concurso à manutenção de nosso bem-estar físico. Examinado sobre outro aspecto, a química nos ensina que onde quer que o encontremos, seja na terra ou no mar, ele é sempre o mesmo, inalterado e inalterável também, dotado de qualidades essencialmente conservadoras. Mantém-se incorruptível, preservando ainda os corpos que com ele entra em contato. Então, uma substância química muito estável, que pode dissolver-se na água, que pode ter como solução a água evaporada e depois restabelecida, tornando-se assim recuperado integralmente. Pode ser purificado de todas as impurezas, pode conservar alimentos e tem essa função extraordinária de manutenção do próprio organismo físico. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. O sal tem ainda outras funções, entre elas atuar na condução do impulso nervoso e na contração muscular. No Brasil, o sal de cozinha também é fonte importante de iodo. O efeito direto de ter mais sódio no corpo é o aumento da pressão arterial. Quanto mais água nos vasos, mais tensos eles ficam. E por que precisamos ingerir sal? O cloreto de sódio, nosso bom e velho sal de cozinha, é um dos mais preciosos alimentos de que se tem conhecimento. Nossas células precisam dele o tempo todo, uma vez que o sódio é um importante controlador de substâncias que entram e que saem de dentro delas. Ingerindo de 6 a 8 gramas de cloreto de sódio por dia, que é o sal de cozinha, isso dá um pouco mais que 2 pitadas. Conseguimos manter o equilíbrio do corpo, isto é, um balanço ideal dos nutrientes e de água dentro das células. Na quantidade adequada, o sal aumenta os movimentos peristálticos dos intestinos, contribuindo para uma boa digestão, facilita a produção de energia, auxilia o funcionamento renal, além de ser muito importante para quem pratica mais de 1 hora de exercícios físicos, pois ajuda a repor o sódio perdido com o suor. Se alguém tentar uma dieta que exclua totalmente o sal, corre o risco de ficar enrugado como uma uva passa. Sem o sódio, sem seu controlador de água celular, o organismo não conseguiria reter líquidos e as células perderiam seu volume normal. Já o excesso de sal é bem perigoso, pois ele suga a água das células, retém excessiva quantidade de líquidos no organismo, o que força demais os vasos sanguíneos, podendo levar a um aumento da pressão arterial. Enquanto uma pequena quantidade de sal promove a função renal,
O excesso afeta os rins e interfere no metabolismo de absorção de cálcio e de nutrientes em geral. Então, meu caro ouvinte, Jesus já sabia de tudo isso. Então faz uma analogia tão simples, mas tão significativa, que coloca a humanidade inteira, cada um de nós, indivíduos, na condição de espíritos. Sim, porque a individualidade está relacionada ao espírito, assim como a personalidade está ligada ao corpo físico de carne. Em cada reencarnação, somos uma nova personalidade, mas com a mesma individualidade de espírito. Então, assim como o sal estabelece toda essa regulagem do equilíbrio da saúde, da retenção dos líquidos, da manutenção da pressão, da condição de auxiliar a musculatura, a digestão, dentro de certos limites. Veja como é interessante a natureza. Ela apresenta os seus recursos para cada um de nós estabelecer o concurso da coerência, o bom uso aos seus limites necessários, porque o supérfluo, o excesso, já promove prejuízo. Então a mesma substância que traz tantos benefícios, que apresenta uma estrutura tão regular, incorruptível, de auxílio na manutenção da organização de toda a condição do organismo e sua saúde, em excesso torna-se um veneno. Então Jesus diz que nós, seres espirituais, dentro da condição de conexão com o corpo, portanto encarnados, homens no mundo e mulheres também, estabelecem a condição de serem sal da terra. Ou seja, nós temos o potencial de transformação e nos tornarmos equilibrados diante toda a luz que Ele nos convida a fazer brilhar em nós mesmos, com ressignificação dos nossos valores, com a busca e vivência dessa verdade que é o amor e a consolidação da libertação da vida dentro das possibilidades do entendimento e prática do Evangelho. Vamos continuar analisando o sal da terra já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos capítulos da obra Em Torno do Mestre. O autor você já sabe, meu caro ouvinte, você que está acompanhando conosco, é Pedro de Camargo, que tem o pseudônimo Vinícius, e essa obra foi editada pela Federação Espírita Brasileira. Hoje estamos estudando o capítulo O Sal da Terra, quando Jesus faz uma analogia da condição de estabilidade, de incorruptibilidade, da condição natural, química, científica do sal de cozinha, o conhecido na química como cloreto de sódio, amplamente apresentado, difundido em todo o globo terrestre e dissolvido no volume imenso dos oceanos e lagos, e também com funções dentro do próprio organismo. Então Jesus afirma que nós, seus irmãos menores, temos potenciais a exercer, temos luz para fazer desenvolvida e brilhante
na oportunidade do exercício e qualificação do nosso livre-arbítrio, dizendo que nós somos o sal da terra. Eis aí precisamente o que quer Jesus que sejam seus discípulos, elementos preciosos de grande utilidade na economia social, tipos de honestidade incorruptíveis e preservadores da dissolução moral no meio em que se encontrarem. Ele quer, em suma, que seus discípulos se distingam na esfera espiritual pelos mesmos predicados, porque se distingue o sal no plano físico. O cunho característico do sal é a incorruptibilidade, ou seja, ele não se vende por nada, é o mesmo sempre, íntegro, honesto e justo. Nada o altera, nada o contamina, jamais se corrompe. Sendo por natureza incorruptível, exterioriza a força dessa propriedade que lhe é essencial, preservando da corrupção os elementos que com ele entram em contato. Conservando-se imune, imuniza outros corpos. Sendo puro, impede que se contaminem os que recebem sua influência. Onde quer que se encontre, aquela qualidade particular, nele intrínseca, torna-se logo manifesta. Então assim também é o Espírito, meu caro ouvinte. Se nós fizermos por opção a condição de ouvirmos a voz da consciência, se ouvirmos os pedidos do desenvolvimento do sentimento do coração e as condições naturais das leis de Deus que jazem em cada um de nós em potencial a serem utilizadas e desenvolvidas, nós também podemos optar pelo bem. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. O item 10. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído, e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. A substância, muito simples, acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração, iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se como kits para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram, visto se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí o haver dito o profeta: é em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, de onde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus alude quando diz: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Ou seja, meu caro ouvinte, tudo que o homem inventar que não estiver dentro do plano de Deus não vai crescer, não vai frutificar. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Veja como é importante a religião em nossas vidas. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo.
toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa ou está falseada em seu princípio. Tal resultado que dão as em que a forma sobreleva ao fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se comentam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantam calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não porém homens de bem. Não basta se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Então é assim, meu caro ouvinte, que na condição de sal da terra, nós podemos fazer brilhar a nossa luz, estabelecendo cordialmente essa analogia que Jesus faz com o sal, tornando-se incorruptível, qualificando as nossas vidas nas escolhas do bem. E Pedro de Camargo continua: não permanece um instante inativo, age sempre, dá-se a conhecer como as árvores, pelos frutos que produz, isto é, pela ação que exerce. Não se oculta, é uma revelação permanente. Pelo exterior, pode confundir-se com outros minerais, mas, entrando-se em relação com ele, sua essência revela-se pronta e distintamente. Nunca assimila as impurezas de outrem, transmite invariavelmente seu poder purificador. Não se macula, ainda que mergulhado na imundície, sai ileso de todas as provas. Vence em toda a linha. Tem uma função determinada, precisa, distinta, inconfundível. No exercício dessa função está todo o seu valor, toda a sua incomparável importância. Então, meu caro ouvinte, onde quer que estejamos, seja com quem for que estabeleçamos relacionamento ou convivência, o meio, tanto quanto as pessoas, não determinam a nossa condição de escolha final das características do nosso caráter. Ou seja, tudo depende das nossas escolhas. É nesse sentido que devemos fazer brilhar a nossa luz e agirmos, seja onde estivermos, com quem estivermos convivendo, em qualquer parte, escolhermos sempre a melhor parte, a do Evangelho com Jesus, meu caro ouvinte. E chegou o momento de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram seus discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Mateus capítulo 15, versículos 10 a 14.
Então, meu caro ouvinte, não nos façamos cegos diante da verdade do Evangelho de Jesus. Não façamos das próprias leis a construção afastada das leis de Deus. Vamos desfrutar de toda a árvore plantada pelo Pai Celestial e seus frutos em nossas vidas, hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.